Estamos de volta com De Boa na 94 e hoje com a nossa entrevista de boa estamos recebendo o produtor e diretor Thiago Paleari, que veio aí nos contar um pouco sobre o seu curta chamado De Bariri pra Rússia, galera. Pensa o quê? Bariri? Tá na Rússia. Tá na Rússia, bebê. Gente, participa, interaja aqui com a gente. O nosso canal de interação é o nosso WhatsApp, que é o 14982329494. Lembrando que vale prêmios 2 hoje. Duas pessoas serão sorteadas no final do De Boa. Tá valendo o nosso voucher do Unibar. Te dá direito a 2 entradas gratuitas, você e um acompanhante, mais R$100 de consumação. Esse prêmio pode chamar a luz no final do túnel. Você que tá sem grana pra curtir dos namorados, ganha aí pra você levar o mozão, a mozona lá. Ou você que tá querendo pedir alguém em namoro, pede hoje lá no Uni, gente, né? Todo o clima, assim, pra vocês. E também tá valendo 2 diárias pro seu pet no melhor hotel pet de Bauru e região, que é o hotel do Tio Petisco. Aí você escolhe também os dias aí que você vai precisar, tá? Julho tá chegando, férias ou feriado, né? Agora dia 21, então... Você escolhe o dia que você precisa e é só deixar seu pet no melhor hotel. Participe, galera! E lembrando que essa entrevista depois será postada sem cortes, na íntegra, lá no nosso canal do YouTube. A gente já clama aquela ajuda deboística para que a nossa audiência se inscreva no nosso canal, 94 FM Bauru. Toca o sininho. E a gente vai ficar happy. E dá o like, né? Importante também. Dá o like, galera. Beleza. E seguinte... Galera, não sabe ainda onde levar o mozão pra esse dia dos namorados? Como não? Meu, você já tinha que ter decidido. Você tá deixando pra última hora. Se é brasileiro ou brasileira mesmo, né? Seguinte, ainda dá tempo aí de fazer as últimas reservas lá nos espetinhos do Gui, tá? Vai estar um ambiente lindo, com música romântica, aquecedor, parclete, mais de 30 tipos de espetinhos, tem burger, porções, caldinho. Galera, vai lá que você não vai se arrepender. É, né, isso Carol? aí. Espetinhos do Gui. Espetinhos do Gui. Bora lá. Bora lá. Thiago, de Bariri, interior do estado de São Paulo, pra Rússia. Você foi longe, hein? Caramba. Literalmente. Longe é apelido. Ó, vou fazer a primeira pergunta. Que lugar da Rússia você foi? Stavropol. Stavropol. Puxa. É interior, é cidade pequena, É, cidade grande. É uma cidade parecida com Bauru, assim. Tá. Ah, tá. Uns 400 mil habitantes. Isso. E foi uma saga, né? Porque além da Rússia já ser longe, a gente tá nesse período de guerra. É, então verdade. vários países, eles aplicaram Fronteira algumas fechada. sanções com a Rússia. Então você só pode fazer escala em países parceiros. Então a gente... foi 3 Leste europeu. 3 dias viajando. A gente Só pelo leste europeu, Bielorrússia. Foi pra Dubai, né? Dubai. Guarulhos, Dubai, Moscou, Moscou, Stavropol. Você ficou rodando pra entrar lá. E aí descia, ainda pegava um táxi ali, mais 2 horinhas até chegar, assim. Então... mas que E delícia. era isso que eu ia perguntar pra você. Você imagina quantos quilômetros de Bariri até aí? Você não fez essa conta? Uma vez o Google fez, né? Que ele, Aí acho que deu ida e volta, acho que deu uns 30 mil, alguma coisa assim. Caramba. É rodado, hein? Foi bastante coisa. Você tá rodado, hein? E o que você foi fazer lá, Thiago? Conta pra gente. Deixa eu contextualizar, né? Na minha agência, né? Eu trabalho com assessoria de imprensa, produção cultural. Eu atendo o DJ Eric J, que é um DJ de performance, já tocou com o Black Alien, já tocou com o Kamal, tem uma vasta experiência aí. E ele é o único DJ da América do Sul inteira a ganhar o GMC. O GMC é o maior campeonato de DJ do mundo, que é realizado anualmente em Londres, Disco Music Club. E a partir dessa vitória, quando ele ganhou a primeira lá em 2016, isso aí credenciou ele a fazer várias coisas, que nem, por exemplo, antes dessa final, né, que a gente considera o GMC uma Copa do Mundo dos DJs, tem as eliminatórias nacionais, então tem que ganhar aqui no Brasil, Estados Unidos, e assim sucessivamente. E aí só pode ser jurado do GMC quem já foi campeão mundial. Então isso, a partir de quando ele ganhou, a gente recebeu vários convites. Então a gente foi 3 vezes para os Estados Unidos, a gente foi para Inglaterra, foi para Irlanda, tudo por conta desse currículo. Foi até engraçado porque assim, o Eric não fala inglês, né? Então eu acabo traduzindo ali pra ele e tal. É bom fazer umas sacanagens de vez em quando com os amigos, né? E quando ele foi ser jurado lá em Denver, nos Estados Unidos, a hora que ele subiu lá, né? Eu subi junto, daí a mulher da organização falou, não. Só pode subir ele. Eu falei, mas eu preciso Eu sou ajudar ele. intérprete.
Daí ela falou assim, você é campeão do mundo? Então fica. Nossa. Aí Você eu- estudou pra isso? Não. Aí eu... Então fica quietinho. E como é que ele se virou sem você? Só aqui, ó. Tuc, tuc. É a linguagem da música e do corpo, né? Com certeza. E esse Eric é de Bariri também? Não, ele é de São Paulo. São Paulo. Eu morei em São Paulo, né? Eu tava com a agência, depois que eu me formei, eu fui pra São Paulo e comecei minha carreira profissional lá. Lá. Eu Uhum. voltei por conta da pandemia. Sei. E Essa aí era pandemia aquela ferrou coisa, os né? projetos de Tipo, muita gente, né? daqui 1 mês eu volto, 2 meses, 3 Não meses, voltou. 6 meses, 1 ano, 2 anos. Aí Foi ficando. foi ficando e eu consigo fazer daqui, né? De home office e tal. Aí quando tem alguma reunião, alguma coisa, eu vou. E aí em 2023, ele recebeu esse convite de um festival de cultura urbana chamado Cardo, que é realizado anualmente lá na Rússia. Aí ele encaminhou um e-mail, né? Daí eu falei, é sério isso? Ele falou, é sério e tal. Aí eu comecei a entender, né? Falei, viu, a gente pode entrar aí, como que tá essa questão da guerra, porque lá eles não chamam de guerra, né? Operação militar, né? É É com um certeza. eufemismo, né? Eles têm todo... Um eufemismo. são muito românticos, né? Romantizaram. Tá Só uma vodka demais. tiro, porrada e bomba e operação. Mas vamos lá, aí E vocês foram no... daí eu Cardo. falei, a gente pode entrar e sair com segurança, como que vai funcionar, a questão também de cachê, de moeda, de visto, precisa, não precisa, toda essa parte de logística. De Sim. Burocrática também, né? É a cabeça do produtor, né, que fica. É. É completo. Total. O artista vai, ele só vai. Só vai, cada um no seu quadrado, né? é, Ele toca e eu cuido da burocracia. É. Aí eu falei, meu, quando que vou ter outra oportunidade, né? Uhum. Muito provavelmente nunca mais. Eu falei, Bora. bora. Aí fui pra São Paulo e foi essa saga, né? E aí foi pra lá. Saí de Bariri, fui pra São Paulo, fomos pra Guarulhos, pegamos voo, fomos pra Dubai, só lencinho umedecido pra cá, pra lá. Até chegar. Ô Ti, pra quem não conhece o DJ Eric J, fala um pouquinho dele, pra gente contextualizar aí esse trabalho dele e como surgiu essa parceria entre vocês, você de Bariri, São Paulo, do mundo, como é que vocês trabalharam juntos? Vamos lá, Começaram. eu como eu falei, né, eu abri a minha agência em São Paulo Uhum. e lá eu conheci o Kamal, que é um rapper relativamente famoso, inclusive já fiz um show dele aqui no Finado Jack, né, Aham. que Uhum. acabou, encerrou Enterramos a semana passada. É. as atividades. E por conta do skate, né, que o Kamal, antes de ser rapper, ele foi skatista profissional. Uhum. Aí ele falou, cara, o meu DJ, né, que o Eric toca com ele, ele foi campeão do maior campeonato do mundo em 2016, e aí ele achou que ia chegar no aeroporto, ia estar, tipo, uma coletiva de imprensa, Não tinha ninguém. e não tinha ninguém, ele falou, Ai, acho que você que precisa triste, de mano. Um assessor. de um assessor de imprensa. E eu tava chegando, né, que esse Nem um carro de bombeiro pra ele andar, Ti? E eu chegando em São Paulo, com esse sotaquinho aí de Bariri, e também, assim, não conseguia muitos clientes e tal. Então, eu falo que juntou a fome com a vontade de comer, né? Porque eu tava com muita vontade de trabalhar, produzir. E ele tinha um conteúdo muito bom, né? Porque, pô, o único sul-americano a ganhar esse título, eu falei, vamos embora. Aí, não contente, ele foi lá no mesmo ano, 2016, foi lá na Polônia e ganhou o segundo maior campeonato, o IDA. E aí, então, tipo assim, deu um boom muito grande. Aí a gente fez Aí ele tudo. precisava mesmo de um assessor. Né, Aí a cara? gente foi, né? Globo, SBT, Record, Globo Tacou. News. A gente fez pautas assim que deram uma notoriedade. E aí a gente começou a receber esses convites internacionais, né? Legal. Então, como eu falei, a gente fez aí algumas viagens. Inclusive, ele chegou hoje da França. Ele tava Será na que ele tá França. ouvindo a gente? Ele Não. chegou hoje. Acho Essa que ele tá cara matando, acho que ele tá matando a saudade da namorada dele, É né? isso aí. Porque- Hoje é dia Você dos namorados. Você trocou o Thiago pela sua namorada. Ué? Ué? Tiago, e como surgiu a ideia, então, de fomentar essa ideia aí do Cardo Festival na Rússia em um curta? Então, aí quando eu cheguei, né, porque, tipo, você fica naquela adrenalina, parece que você tá vivendo um sonho, né? Porque a gente já viajou várias vezes, só que, assim, normalmente o campeonato, que nem vai disputar campeonato dos Estados Unidos. Então, a produção, ele dá uma diária de hotel no dia do campeonato. Uhum. E o resto, É por sua conta. Te vira! se vira malandro. Então, tipo assim, era aquela coisa, né? Um dia a gente tava lá, outro dia tava dormindo no chão. Ah, aquele, vai ser massa, aquele é perrengue massa. chique, né? Aham. Aham. E aí, esse superou todas as expectativas, assim, foi uma estrutura gigante, assim. Então, a gente chegou, tinha
uma universitária lá que era voluntária, ficava à nossa disposição como intérprete, né, traduzindo pro inglês, porque o russo Nossa, não tem nenhuma palavra parecida, né, que a gente possa falar. Ele tá falando sobre isso. Até o alfabeto é diferente. Então você ia escrever no celular, você tinha que trocar lá o alfabeto, né? E aí eu falei, pelo menos uma palavra em russo eu preciso decorar. Eu falei, qual que é a palavra que une as pessoas? Estrogonofe. É a gratidão. Gratidão. Eu falei, eu vou aprender a falar E obrigado. como é que fala obrigado? Spashiba. Spashiba. Aí era tipo assim, o cara falava, vai se ferrar. Eu, Spashiba! Aí deu 3 dias, o meu apelido era Spashiba Guy. Tipo, o cara que só fala Spashiba. Ô, Thiago, quanto tempo que você trabalha com o Eric J? O Eric desde 2016. É o meu já tem uma história cliente aí, né? mais antigo em atividade, assim. E a gente, a gente nunca assinou um contrato. É tipo, vamos assim. Na amizade mesmo, né? Na parceria. Na parceria. E tá rolando legal. Quando eu lancei o livro também, tem vários capítulos com ele, né? Por conta dessas viagens, assim, que acaba chamando a atenção. Então a gente tem uma história. O seu é o diário de um assessor de imprensa, né? Isso. Ô, Thiago, só pra ficar claro, aí vocês iam tocar no festival, mas quando veio o insight e falar, isso aqui dá um documentário, dá um filme? Então, é que eu até fugi da pergunta, né? É porque, assim, a gente tava vivendo um sonho, né? Pô, Rússia, não sei, aquela estrutura. Super diferente, né? E aí eu falei, nossa, a hora que a gente cheguei no Brasil, falei, é verdade ou foi um sonho? Aí quando eu cheguei em Bariri, em São Paulo, ainda você tava vivendo o sonho. A hora que cheguei em Bariri, eu falei, nossa, cara, que fenomenal. E bem na hora tava no período da Lei Paulo Gustavo, que é uma lei de fomento. Eu falei, cara, poucas pessoas foram pra Rússia, imagina saindo de Bariri no período de guerra, pra ir fazer um trabalho. Eu falei, cara, tem muitas nuances aqui que eu acho que dá pra tirar, uma né? história maravilhosa. Aí, com a ajuda de uma empresa que especializada em produção de projetos culturais, eles escreveram, eu fui aprovado lá em segundo lugar, e aí recebi a verba e fiz essa... Então a viagem saiu primeiro, o documentário veio depois, quando você voltou. E mesmo lá na viagem, você não chegou a pensar nesse documentário, né? Inclusive foi até uma falha, porque se eu estivesse pensando nisso, eu conseguiria captar mais imagens, captar né? mais. Porque eu ficava captando para stories, então aquelas imagens de 15 segundos, aí a hora que você vai elaborar, você fala, putz, faltou. Thiago, o curta de Bariri pra Rússia é um formato documentário, então? Isso, ali a primeira pessoa, eu contando essa viagem, tem participação do Eric, tem algumas imagens que a gente fez lá, imagens do festival. Eu também peguei um DJ, porque lá o Eric foi ser jurado, né? E também ele fez uma masterclass ali e uma apresentação, um showcase, né? Que eles chamam. Então eu peguei tudo isso aí pra gente conseguir elaborar, e eu peguei um DJ russo também pra dar um tchan, né? Eu falei, pô, legal ter um cara ali, brilhanta, né? Falando russo e tal. E aí a gente conectou tudo isso aí. Quanto tempo de duração tem o documentário? Ele tem 2 versões, né? A versão com audiodescrição, libras, toda a acessibilidade, ela dá 30 minutos, e a outra versão mais simplificada, ela tem 27. Legal. É um tempo bom, assim, de ver, né? Legal. Você não dispersa. E quais são os nomes que assinam essa produção com você, irmão? É o pessoal da Planta Filmes, que é uma produtora lá de Jaú, que entrou nessa produção comigo, de captação, edição. E eu fiquei mais ali no roteiro, né, dando as ideias, até porque, tipo, eu que tinha vivido tudo aquilo, né, então eu queria mostrar sob a minha ótica. Com a sua visão, né? Exatamente. Então fui bem chato, assim, né, e assim, foi um aprendizado muito grande, porque eu nunca tinha feito um projeto dessa magnitude, né, e a hora que você começa a fazer, que você fala, meu Deus do céu. Meu Deus. É bastante coisa, né? Tanto é que, assim, você tem 1 ano para executar o projeto pela lei, né? A gente entregou ele em dezembro, tipo... Nos 45 do segundo. No último mês, assim. Mas valeu a pena, aposto. Valeu. Não, tá lá, tá. Tá tudo certo por enquanto, e vai ficar. Galera, bora de música, daqui a pouquinho tem mais entrevista, participa que vale prêmios. Nossa programação tá romântica hoje aqui no mal De da Boa. vida dos outros aqui. Eu sei, a gente fala bem mal das pessoas em off. Mesmo, seja meu amigo. Quem não fala da gente? Você acha que ninguém fala da gente? Eu sou bebê. Me tenha como amigo. Se tiver como inimigo, você tá ferrado. Você exagera em falar mal. Muito. Você exagera no falar mal, entendeu? Eu sou realista.
Na verdade, você que tem muito filtro. Mas vamos falar do que é bom. Bom. Vamos falar do De Boa. Hoje tá rolando a nossa entrevista com o Thiago Paleari. Ele é produtor, ele veio nos contar sobre o seu curta. É, de Bariri pra Rússia, galera. É, de Bariri pra Rússia. Delicatinho de cutícula. Balili. Balili. Vocês sabem o que significa Bariri? Não. Não, fala aí. Águas barulhentas em Tupi-Guarani. De onde vem tanto barulho nas águas? É onde era a CESP ali. Tinha uma... Tá, tinha a queda, Aí né? os indígenas falaram Bariri. É isso Olha, aí. Bariri. E falou direitinho, os indígenas. Falaram direito. Ei, Thiago, Os povos que orgulho. originários. Não, indígena pode, indígena tá certo. E era com Y no final. Era com Ah, e... Eu preferia com Y. Vai, filha, vai É, cabeça ficou uma aí. coisa meio americanizada, né? ficou muito Então, joia, gente, participa, manda aí a sua pergunta aqui pro Thiago, né? O que ele viu de interessante lá na Rússia pra contar pra gente. Isso. Faça alguma pergunta ou então mande seu alô. É só você interagir. 14982329494. Tá valendo prêmios. 2 pessoas serão sorteadas no final do De Boa. É o nosso voucher do Unibar. Te dá direito a 2 entradas gratuitas e R$100 de consumação. Já fez aí o seu Dia dos Namorados. E também 2 diárias no melhor hotel pet de Bauru e toda a região, que é o Hotel do Tio Petisco. É isso aí, galera. Lembrando que depois essa entrevista estará na íntegra no canal do YouTube da 94, Sim. 94 FM Bauru. Toca o sininho, curte, faz tudo que tem direito lá pra gente ser bem feliz. E você que tá aí, galera, na luta contra o peso, bem-vindo ao clube. Querendo entrar nas suas camisetas M? Eita, nós, lá. hein? Seguinte, galera. Existe aí um composto lá na A Medicinal Farmácia de Manipulação, que ele é um verdadeiro protagonista aí pra quem tá nessa luta contra o peso. Ele diminui circunferência abdominal, aquela gordurinha na barriga, Localizada, sabe? né? Complicado. Diminui aí o colesterol, enfim, ele vai te ajudar muito. E o mais importante, ele é natural. Ele é extraído da laranja. Então, galera, procure o Morozil lá na A Medicinal Farmácia de Manipulação, galera. Todo mundo sabe que a Medicinal já tem precinho camarada, né? É justo, né? E se falar que eu vim De Boa, é o desconto em cima do desconto. Ela dá mais 10% pra você. Ó, aí sim. Posso mimar Tem nossa alôs? audiência? Olha isso aqui, fia. Uhul. Vamos lá. Aí sim que eu gosto. Cara, o rádio é fogo, né? Pra não É falar o palavrão. fogo, é fogo. Os encontros, os reencontros que ele traz, né? Ah. Um grande amigo que há muito tempo eu não falava com ele, foi cliente forte aqui na rádio. O Celso, da Fiorella Pizzaria. Eu lembro da Fiorella Pizzaria. Um grande amigo, irmão, sou amigo da filha dele, a Tatilica, uma grande menina. Ele é um cara maravilhoso. Celso, eu vou te adicionar no meu WhatsApp pessoal depois, beleza, irmão? Beijo aí no seu coração, bom reencontrá-lo. O Robertão, do Redentor, tá aqui. O Marcos Marcon, a Sandra Alves, o Marquinho Rios, a Luciano Nara, o Beto Fortuna, a Fabi Mercado, Mateuzola Silva, a Daiane e Cristina, todos aqui ávidos querendo ganhar esses prêmios. Obrigada aí pela sintonia, galera, pela audiência também. Tiago, em que ano foi a sua viagem aí com o DJ Eric J pro Cardo Festival lá na Rússia? A viagem foi em 2023 e o documentário saiu em 2024. E quanto tempo vocês ficaram por lá? A gente ficou 3 dias. 3 dias só! Foi. Mas que valeu por 20. A gente ficou mais tempo viajando. É isso que eu ia falar. Pra chegar lá. Foram 3 3 lá e 8 pra viajando. Foram 3 dias pra chegar e 2 pra voltar e 3 lá. Que da hora. Isso aí. Mas também Ô, vale a pena, tudo vale a pena. Tudo vale a pena quando a alma não é pequena. É isso aí. Já dizia Fernando Pessoa. O documentário foi lançado quando? Dezembro de 2024. Finalzinho do ano passado. Isso, a gente lançou, que são colegas de vocês aqui de rádio, né? No Cine Beluso, que é de Bariri, inclusive o Giba lá, que é o boss, tá na sintonia, mandar um abraço pra ele. Valeu! Ele também é da... É um cinema? É um sistema Beluso de comunicação, são 2 rádios, 2 FMs e um cinema. Olha que legal! Por que a gente não tem um cinema? Eu quero um cinema. A gente já tinha um teve. cinema. A gente teve. A gente teve. Desculpa. Desculpa, Simone Joninho. Taiado, Joninho, O Joninho, você teve cinema. Teve teatro. É que não sabe cuidar, né? Mas ele fez. Vai você Verdade. fazer um desse. Até patinação no gelo. Patinação no gelo, de leite, pasteurização, fábrica de espelho. Fábrica de espelho. É tudo o bisavô dela, tá? Teve de tudo. É isso aí. E cinema. Cinema. E teatro. Teatro São Teatro. Paulo. Ô, louco, fia! Teatro São Paulo, você não sabe que sua família teve um teatro? Não.
Não, não é o teatro que era dentro da rádio, da PRG8? Não, gata, ali era o auditório da TV. De novela, é. Não, auditório da TV. Novela, Onde fazia tudo, né? Tudo. Ao vivo. Era só era lá. tudo, era lá. Era só lá. O Teatro São Paulo, cara, era o teatro da sua família. Onde era? Onde é o Magazine Luiza hoje, na 1º de agosto, Olha. com a... Como é que chama? Aquela que desce. 13 de maio. Não, a outra, a Genormeira. Entendi. A Genormeira. Beleza, ó que da hora. Se você olhar o prédio, ele tem um pé direito altíssimo. Era o teatro, olha lá. Vou prestar atenção. Caramba, eu sei mais da família dela. É, você viu, né? É que eu sou um Simonete sem nunca ter sido, que nem a Viúva Porcina. Então, rolou as primeiras exibições foi no cinema? Nas duas então? rádios e no cinema. Isso, eu exibi, a estreia foi no Cine Veluso, depois eu exibi no Cinema de Jaú, e depois em alguns projetos sociais, né? Que então legal. eu levei pra escola que eu estudei, fiz o ensino médio, passei para as crianças da escolinha, né? Que é o meu projeto social lá de skate, no Centro de Promoção Social e na PAI. Legal. Bacana. E ele tá disponível na internet aí pros nossos ouvintes assistirem? Tá disponível no canal da Planta Filmes, só digitar lá de Bariri pra Rússia, vai aparecer lá, tem essas três versões aí. Com Gratuitamente? acessibilidade, gratuitamente. Galera, acesse lá, é muito legal. Essa aqui acho que ele já respondeu, mas pra quem não ouviu ainda, né, Guto? É, a gente sabe bom que o pra custo, frisar né, pro audiovisual aqui no Brasil não é baixo, né? O custo é bem alto. A gente quer saber quem conseguiu, então, te ajudar nessa missão aí quase impossível. O aporte financeiro, né, foi através da Lei Paulo Gustavo. Tá vendo como é importante? Galera, pra quem Incentivo. fala asneira aí sobre leis de incentivo à cultura, tá aqui, a gente já trouxe vários. Né, já mostramos vários resultados da lei de incentivo à cultura. Mais um. Tá vendo? Se não tivesse, não teríamos documentário. E é uma economia criativa, né? Então, Sim. por exemplo, a produção ganha, o entrevistado ganha, o cara que faz a trilha sonora ganha. Faz a Todos roda os girar, envolvidos, a roda né? gira da economia. Exatamente. Então, Ô, Thiago, vale quais muito a foram os pena. maiores desafios que você enfrentou aí nessa viagem, irmão? Conta pra gente. Um pouquinho do medo da guerra, né? Não vou mentir, né? Passou Claro. algum perrengue de guerra ou não? Porque, então, é que assim, eu não sei se era por conta da guerra ou se eles são assim mesmo, mas tipo, na inauguração do festival, ali na abertura, tinha sniper em cima do prédio, Meu assim, Deus, tá ligado? fazendo tipo uma segurança. Aí Cara. tipo, aí você tava tudo isolado, cachorro, não podia entrar nem com garrafa d'água, então era um sistema de segurança bem rígido. Então assustava um pouco, né? Imagina, você num festival, né, que a gente pede aí a liberdade da alma, do espírito, do ser, né? A gente vai pra comungar, né? E ao mesmo tempo, nesse contexto, cara, com um sniper fazendo a guarda. De vocês. Então assustava um pouco, mas assim, foram mais pontos positivos do que negativos. Tipo, o hotel assim ficava muito próximo porque era uma praça. E aí, como era um festival de cultura urbana, tinha vários stands que ficavam nessa praça. Então tinha o stand do DJ, o stand do parkour, o stand Que da hora, cara. do grafite. E você vê, pra gente que fica muito longe, né, graças a Deus, de guerra, a vida continua, mesmo tendo a guerra, né? Você vê que... Eles vão, vira uma paisagem, Sim, né? olha E só pro que lado deles doido, é mais né? favorável, né? Porque a Rússia, ela domina mais essa guerra, né? Sim, ele tem mais força, Se né? ferra mais quem tá na Ucrânia. É verdade. Bora de música, daqui a pouquinho a gente volta. Agora tem Bruno Mars. Bruninho! Ai, mano, desde que essa menina foi no show, ela tá assim. Não, eu dei uma acalmada, vai. Bem pior.